Se você declarou a sua ação, não está recuperando nada, ainda foi intimado ou teve que apresentar a documentação na malha para justificar e já passou 3, 4 anos e ainda você não teve resultado, está tudo parado na Receita Federal. Lembrando que quando recebe uma ação trabalhista, fica imposto retido. Se você declarar, não estiver recuperando nada ou estiver pagando mais imposto de renda, você declarou errado. Então, será que se você declarou, não está recuperando ou pagou mais imposto, foi intimado, apresentou documentação, já passou 1, 2, 3, 4 anos e ainda não teve resultado, será que não era hora para você rever o caso seu que foi protocolado na Receita Federal? Será que não é hora de você rever o que você apresentou na sua declaração? E por que eu estou falando isso? Porque ainda é possível você retificar toda a documentação que você apresentou. Mas isso é o que eu vou contar aqui nesse vídeo. Então, já ativa o sininho aí para continuar recebendo novos vídeos, novos assuntos relacionados à declaração do imposto de renda de quem recebe ações. E vamos lá, vamos entrar aqui no vídeo. Por quê? Porque eu quero trazer para você uma situação que chegou para mim aqui no escritório. Um cliente, hoje cliente, ele chegou aqui e falou: Daniel, olha, eu já tentei, eu vi um vídeo, inclusive ele veio por um vídeo aqui, e ele falou: ó, eu até já tentei fazer de tudo, e na Receita Federal já tive 3 vezes, aí a gente fala com as pessoas lá, que na verdade são aqui, pelo menos na Receita Federal de São Paulo, são estagiários do CE. Na maioria das vezes eles não sabem nem o que está acontecendo, cada um fala uma coisa, e aí você sai de lá mais perdido do que você chegou. Então, ele chegou lá porque o processo dele, ele declarou, não estava recuperando 1 centavo da declaração, pelo contrário, ele ainda estava pagando imposto e ainda assim a declaração ficou presa na malha. Aí ele não fez nada, ele foi intimado, apresentou a documentação e já se passaram 4 anos, ele foi intimado referente a uma declaração de 2021 e já se passaram 4 anos e a Receita ainda não deu a resposta sobre o caso dele, se está certo, mesmo com ele pagando. Então, como é que faz nessa situação? E através de um vídeo que eu postei aqui nesse canal, ele tomou conhecimento de que quem recebe uma ação trabalhista tem imposto retido na hora de declarar, não tem que pagar mais 1 centavo, pelo contrário, tem imposto a restituir, dependendo do processo, pode-se recuperar até 100% do imposto que ficou retido. E o caso dele não foi isso, né? Foi exatamente pagar imposto de renda na hora da declaração, ou seja, ele entendeu que ele estava errado. E de fato, quando ele chegou até aqui, trouxe a documentação, foi feita uma análise, né? E identifiquei que realmente declarou de forma errada, declarou, aliás, muito errado mesmo, e ele falou que foi um contador que fez, mas depois ele falou: eu fiquei até com vergonha, mas quem fez mesmo foi eu. E aí fomos fazer a análise do caso dele e tinha um valor substancial, inclusive, para recuperar. O que acontece? Ele não pode retificar a declaração. Por quê? Porque quando a pessoa recebe uma intimação, o sistema da Receita Federal fica travado. Uma intimação ou até uma notificação com cobrança. Então, mas a gente está aqui nesse caso do cliente que foi uma intimação. Ele recebeu uma intimação, não consegue retificar a declaração. Então, você não consegue mais retificar a declaração para fazer o quê? Para fazer com que gere o potencial de recuperação. Então, na declaração fica lá um valor de imposto a restituir e aí sim ajustar a documentação de forma adequada, visando recuperar imposto de renda. E aí eu até fui olhar na Receita Federal, né, no processo digital que ele fez, e ele praticamente não juntou nem nada dos documentos que deveriam ter sido juntados no processo. Ele juntou lá um documento que é uma decisão do juiz determinando lá o valor do imposto de renda, então juntou uma prestação de contas lá do advogado que menciona o que é o que, né? E aí também não bate com o que está relacionado no processo, e com base nisso ele fez a declaração e por isso que deu errado. E aí juntou isso e juntou a nota fiscal do advogado e não juntou mais nada do processo, quer dizer, o auditor não vai ter nem condições de identificar se até o que ele declarou que está errado mesmo. Então até isso ele vai ter um problema, porque se o auditor identificar que tem alguma coisa errada, ele ainda vai cobrar mais imposto dele
com multa numa eventual notificação. Então, foi bom que ele chegou até aqui. Por quê? Porque ainda há tempo, mesmo que não se consiga retificar a declaração, se porventura o auditor entender que ele declarou corretamente, o que de fato não ocorreu, uma vez que ele pagou o imposto, o que vai acontecer? O auditor só vai liberar a declaração. Se o auditor somente liberar a declaração, é possível retificar ainda. Mas como é a declaração de 2021, e aí prescreve em 5 anos, né, o direito de se buscar, então ele só tem, ele tem que considerar que o auditor vai fazer uma liberação, se fosse o caso, tem que liberar até novembro, para ele poder retificar em dezembro essa declaração, e aí sim, novamente apresentar uma documentação. Mas vamos considerar que já está protocolado e o auditor aí não vai mexer só no final, nos 45 minutos do segundo tempo. O que vai acontecer? Agora que ele nos contratou, né, para esse tipo de serviço. Então, o que nós vamos fazer aqui no caso dele? E aí você também pode estar pensando, será que eu posso fazer no meu caso? Pode, você pode. Primeiro você precisa identificar se você declarou correto. Se você identificar que declarou errado, você pode... Não vai retificar, lógico, se já foi apresentada a documentação para a Receita em virtude de uma intimação, você não vai retificar. Agora, se você apresentou a documentação sem ter recebido uma intimação, ainda assim você pode retificar a declaração e aí, mesmo que tenha apresentado, a gente faz pode-se fazer um requerimento lá, mencionando, falar para desprezar a documentação juntada, porque estava errônea, e juntar a documentação de forma adequada, visando recuperar imposto. Mas no caso aqui, agora vamos voltar ao caso que eu estava aqui em tela, né? Ele recebeu a intimação, protocolou os documentos tudo errado, e aí a gente vai ajustar isso daí. Então o que vai acontecer? Como que você faz para ajustar isso daí? Então você pega, faz a análise, né, de cálculos, tudo direitinho para descobrir quais são os rendimentos tributáveis efetivos que tem que ser levado na declaração, né, número de meses, o que pode ser deduzido efetivamente do rendimento tributável. Então você faz tudo, chegou no denominador, aí você vai para a declaração dele e faz uma retificação no programa de declaração do imposto de renda. Lógico, você não vai conseguir enviar, mas aí você vai e imprime essa declaração que você retificou com os ajustes que tem que ser feito. Deixa salvo e salva como declaração simulada de forma correta. Salva isso. Aí você vai lá, vai aonde tem já o processo aberto, que você juntou a documentação do seu processo, que está lá tramitando, aguardando um auditor fazer a análise do seu caso, e aí você vai lá e fala... Vem lá, faz um requerimento, você pode fazer no Word, ou você pode fazer lá no próprio sistema da Receita Federal. Fala, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, né, requerer a desconsideração dos documentos juntados, pois eles não refletem a realidade do processo. Razão pela qual agora anexa os documentos corretos, e aí você vai anexar os documentos corretos, já tem vídeos aqui, eu vou deixar aqui no final do canal o link direto para um vídeo onde eu falei quais são os documentos necessários para você protocolar, e aí você vai juntar também a simulação, essa declaração simulada de como ficaria, e na descrição você vai falar, inclusive estou anexando uma declaração devidamente simulada com os valores corretos a serem declarados, para a vossa apreciação e para que você, auditor, possa fazer a retificação de ofício, uma vez que o sistema está travado em razão da intimação para a retificação devida. E aí você vai e anexa essa simulação. O que acontece? Eu vou falar a maioria das vezes que a gente viu, quando acaba recebendo isso daí, o auditor vai lá e libera a declaração. Por que ele libera? Porque ele não quer retificar de ofício, e uma vez que você está pagando imposto, ele não vai nem mexer. Ou você já pagou, na verdade, né? Porque você pagou em 2021 o imposto na declaração. Então, aí ele libera. Por isso que tem que estar atento até o último minuto do segundo tempo ou da prorrogação. Por quê? Porque você ainda, se ele liberar, você vai poder retificar e aí já juntar logo em seguida também a documentação novamente, porque se ele libera, você tem que retificar e após a retificada você tem que juntar novos documentos. Mesmo que já tenha sido juntada no processo anterior, você vai abrir um novo processo e aí juntar fazendo a menção.
Se falar, tem um processo já aberto, você vai mencionar, realmente foi aberto, mas foi desconsiderado, então razão pela qual, devido à retificação da declaração, estou juntando novos documentos. Então, essa é a melhor forma que você tem para evitar o quê? O que você vai evitar com isso? Mas antes de eu só mencionar o que você vai evitar com isso, espero que isso daqui tenha tido uma serventia para você que está preso na malha da declaração 2021, 22, 23 e até 24, e aí já tenha protocolado a documentação. Então, fique atento, reveja, está pagando imposto de renda, não recuperou nada, zerou na declaração, ou nem apresentou a declaração, ainda é tempo de apresentar mesmo, que vai ter uma multa de R$ 165, dá para fazer tudo isso, mas fica atento, né? Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, e é o que eu peço para você, compartilhe com mais pessoas. Por quê? Para a gente poder dar subsídio para muitas pessoas não sofrer o que talvez você esteja sofrendo e agora descobriu que ainda há tempo de se ajustar. Então, já faça o convite, compartilha com mais pessoas e não esquece também de deixar seu like aqui no canal. E voltando aqui, por que você tem que fazer isso agora? Porque senão, imagina, você vai, o auditor vem, continua dando uma decisão errada depois de 5 anos, aí você tem que apresentar um recurso voluntário ou uma impugnação, que seja ainda, se for uma intimação. E ele acatou a intimação, você pode apresentar a retificação, a impugnação e assim vai. Ou se ele fez uma notificação de lançamento, porque ele fez a adequação do processo, da forma que ele entendeu, você tem que apresentar um recurso voluntário. E esse recurso também está demorando pelo menos, no mínimo, uns 3, 4 anos para ser analisado. Agora, já imaginou que você faz uma declaração 2021 de um processo trabalhista, previdenciário ou precatório que tenha ficado imposto retido, e aí você é intimado ou não, ou apresenta a documentação, passam-se 5 anos, e aí depois de 5 anos chega uma decisão para você negativa, e aí você tem que recorrer e ficar mais 5 anos. Então você imaginou 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, talvez em 2030 você tenha uma decisão definitivamente correta se você recorreu sobre o seu caso. Então esse vídeo é importante para fazer o quê? Com que você antecipe o tempo em seu favor, logicamente buscando o maior benefício, que é buscar boa parte do imposto que ficou retido no seu processo e fazendo com que você não seja mais um que tenha pago de forma indevida um imposto que não deveria ter pago para o governo, tá? Meu vídeo é esse, espero que tenha gostado. Mais uma vez, se gostou, dá o seu like e não esquece de compartilhar. E vou deixar o vídeo aqui sobre os documentos logo em seguida no link e até o próximo vídeo.